Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a 31ª semana do tempo comum. Nesta quinta-feira, onde celebramos a memória de São Carlos Borromeu, um grande pastor de almas, foi arcebispo, esteve muito destacado no tempo que nós chamamos de peste de Milão, se destacou por um pastoreio muito grande, muito intenso e muito cuidadoso. A liturgia da palavra neste dia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, que é para nós o coração do Evangelho de São Lucas. Nós estamos meditando nesses tempos o Evangelho de Lucas e hoje a liturgia nos apresenta então o centro do seu Evangelho, o coração do Evangelho de Lucas. Porque neste capítulo 15, como vocês bem conhecem, estão estas duas parábolas que nós lemos hoje, e está a famosa parábola do filho pródigo, ou melhor, do pai misericordioso. Então, neste Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele revela para nós o que Deus quer. Ele revela para nós o que Jesus faz. E ele revela para nós o julgamento o julgamento que divide aqueles que aceitam a boa nova e aqueles que não aceitam a boa notícia do reino de Deus. Para começar, o evangelho de hoje nos situa Jesus diante de publicanos e pecadores. Vocês conhecem muito bem esses dois personagens, muito queridos pelo evangelho de São Lucas. Os publicanos, também chamados de cobradores de impostos, porque eram considerados, como pecadores públicos. Para começar, eles eram pessoas muito marginalizadas, especialmente pelo seu próprio povo, porque eram pessoas que ficavam como responsáveis por cobrar os impostos das províncias romanas na Palestina. Então cobravam às vezes taxas a mais, taxas muito abusivas da sua própria gente. Então era um tipo de gente muito marginalizada, muito hostilizada pelo seu povo. Estes eram os publicanos ou os cobradores de impostos. Os outros são os pecadores, pessoas que não viviam uma vida moral, digna, que também não viviam o cumprimento da lei, e eram pessoas excluídas do contexto dos judeus e dos mestres da lei.
Engraçado que estes dois grupos, marginalizados, se aproximam de Jesus, diz a palavra de Deus, para o escutar. Eles têm a curiosidade de perceber se o discurso de Jesus coincide com aquilo que ele está fazendo. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está realizando sinais e prodígios, e este grupo quer se aproximar para perceber se existe uma coerência entre o que Jesus faz e o que Jesus fala, ou vice-versa, entre o que Jesus fala e o que Jesus faz. E isso diz muito para nós já no início desse evangelho, porque as pessoas querem se aproximar de nós também para perceber isso, se a nossa vida testifica o que nós falamos. Se aquilo que nós fazemos e como agimos testifica o nosso discurso, que às vezes é muito bonito, é muito recheado, não é? É muito prático, mas na vida diária, às vezes as nossas atitudes não correspondem com aquilo que nós falamos. Mas esses dois grupos têm curiosidade de escutar a voz de Jesus, de escutar essa boa nova, porque do outro lado, vocês perceberam, existe uma indiferença muito grande da parte dos fariseus e dos mestres da lei. Diz a palavra que, do contrário, os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra Jesus. E olha só a frase que eles usam para ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Não ousam nem dizer o nome de Jesus, mas tem uma indiferença em relação a Jesus e o seu ministério. Este homem come com os pecadores e está no meio de pessoas desta classe. Para dizer dessa indiferença que eles tinham em relação à mensagem de Jesus, e não só a Jesus, mas a classe dos publicanos e dos pecadores públicos. Aí Jesus, com a sua sabedoria, com a sua maestria, conta no evangelho de hoje duas parábolas. A primeira delas, ele fala da ovelha perdida. Ele diz que uma pessoa que tem 100 ovelhas e perde uma, deixa as 99 atrás daquela que se perdeu. A imagem no Antigo Testamento, meus irmãos, desta figura do pastor, fala para nós do cuidado de Deus com o seu povo. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 16, ele aponta sobre esta realidade do cuidado de Deus com o seu povo e usa essa imagem do pastor. Diz a palavra, Ezequiel 34, 16, procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. A palavra de Deus então usa, desde o Antigo Testamento, esta imagem em relação a Deus, do pastor, para dizer do cuidado e do carinho de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. Agora, já no Novo Testamento, a imagem do pastor, ela tem uma visão um pouco mais desfavorável, não é? Porque a profissão de pastor, no tempo de Jesus, era um trabalho muito solitário, era um trabalho muito desgastante, era um trabalho pouco apreciado, não é? Poucas pessoas, na época de Jesus, quereriam ser pastores. Poderiam escolher outras profissões, mas ser pastor tinha uma conotação muito pejorativa. Também, no tempo de Jesus, a figura do pastor estava muito ridicularizada. Por quê? Por exemplo, no dia de sábado, o pastor não podia descuidar do rebanho para ir cumprir o preceito do sábado, para estar no templo, para tirar o seu tempo para rezar. Então eram pessoas também muito mal vistas, porque não cumpriam o preceito do sábado. Eram pessoas do ponto de vista religioso também, que não cumpriam o preceito daquilo que era a lei judaica. Por exemplo, também um pai de família não gostaria que a sua filha se casasse com um pastor, porque não era também bem visto. Então, a figura da realidade do pastor era muito pejorativa no tempo de Jesus. Mas a palavra nos diz, no evangelho de hoje, que este pastor, que é Cristo, este pastor que é Deus, ele tem essas 100 ovelhas,
Com certeza, este homem aqui não era um homem pobre, porque ter um rebanho com 100 ovelhas não era pouca coisa. Era um homem rico, era um homem de posses. Ele tem, então, uma condição financeira boa, era um rebanho grande. Mas diz que ele deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha que se perdeu. Percebam o valor sentimental que Lucas apresenta para esta ovelha. Vejam o valor que tem esta ovelha para esse pastor, para dizer do amor que Deus também tem para conosco. Deus ama a todos nós, todos que estamos aqui, aqueles que estão em casa nos acompanhando agora pela televisão, pela rádio. Deus ama a todos, mas Deus tem um amor pessoal. Deus ama você pessoalmente. O cuidado que Deus tem com você é um cuidado pessoal. Então, este homem deixa as 99 e parece que é um pastor imprudente, né? Como é que ele vai atrás de uma ovelha e deixa as 99 no deserto ainda? O deserto é um lugar sombrio, um lugar tenebroso, um lugar perigoso, habitado por animais selvagens. Como que ele vai deixar 99 no deserto? Por isso que o que eu falei, este homem não era um homem pobre, porque se ele tinha 100 ovelhas, cuidar de 100 ovelhas não era trabalho para um só pastor. Deveriam ter mais pastores que cuidavam desse rebanho. Então, as 99 não ficaram sozinhas. Elas tinham também um pastor, porque o rebanho era muito grande. Imagine se um animal atacasse o rebanho e tivesse um só pastor para cuidar de todas. Ele não daria conta. Então, essas 99 também, elas estão sob o cuidado de um pastor. Só que aqui, a ênfase que Lucas quer dar é nesta ovelha que se perdeu.